Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 12 de setembro. Nós começamos essa edição falando sobre os novos temporais no sul do país. Os meteorologistas alertaram para o risco de mais chuva volumosa e rajadas de vento hoje à tarde. A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul já causou 47 mortes e dezenas de desaparecidos. As chuvas e o vento forte voltaram a atingir cidades do Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira. Rajadas de quase 70 km por hora derrubaram postes e árvores em Porto Alegre. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, pelo menos 16 voos foram cancelados por conta do vento. O Rio Grande do Sul ainda lida com as consequências da passagem de um ciclone extratropical pelo estado, que deixou mais de 25 mil pessoas fora de casa. E o mau tempo não para por aí. Nesta quarta-feira, a previsão de formação de um novo ciclone extratropical sobre o estado. Durante a madrugada, houve chuva em diversas regiões do estado. Em Caçapava do Sul, na região central, choveu mais de 44 milímetros. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, São Gabriel, Alegrete e Bagé, foram registrados quase 40 milímetros de chuva cada uma dessas cidades. Em Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Pedro Osório, Canguaçu e São Lourenço do Sul, todas na região sul, as aulas foram suspensas nesta terça e na quarta-feira. De acordo com as concessionárias de energia elétrica do estado, cerca de 81 mil clientes estão sem luz, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. O sistema eleitoral brasileiro deve passar por novas alterações para as eleições municipais 2024, na chamada mini-reforma eleitoral. A Câmara dos Deputados prevê a votação de 2 projetos de lei amanhã, dia 13. A informação é do deputado federal e relator Rubens Júnior, do PT. De acordo com Júnior, o sistema eleitoral brasileiro é bom, mas precisa de pequenos ajustes. Para ter validade nas eleições municipais, que vai ocorrer em 2024, a mini-reforma precisa estar aprovada na Câmara e no Senado, além de ser sancionada pelo presidente Lula até o dia 6 de outubro. A inclusão na pauta de votação na quarta-feira será decidida na reunião do Colégio de Líderes marcada para hoje. E o ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera após passar por 2 cirurgias em um hospital de São Paulo hoje. Os procedimentos foram de correção de hérnia de hiato e desvio de septo. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou nesta manhã no centro cirúrgico do Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde passou por 2 cirurgias. Ele deu entrada no hospital na segunda-feira, quando foi submetido a exames para avaliar o seu estado clínico. Pelas redes sociais, o ex-secretário de comunicação de seu governo, Fábio Weingarten, confirmou a informação. O ex-presidente passou por 2 procedimentos, um de correção de hérnia de hiato e outro do desvio de septo. E também havia a expectativa de que Jair Bolsonaro passasse por uma cirurgia de correção das alças intestinais, por conta da facada que sofreu nas eleições de 2018. Por volta das 8 horas da manhã, Weingarten usou a rede social para informar que as cirurgias de Bolsonaro já haviam terminado e transcorreram dentro da normalidade. E agora, nos destaques internacionais, o presidente Vladimir Putin participou hoje de um fórum econômico no extremo leste da Rússia. Vamos ver. O presidente Vladimir Putin participou nesta terça-feira de um fórum econômico em Vladivostok, no extremo leste da Rússia. Isso mudou alguma coisa? Os ingleses vêm entregando essas munições há muito tempo. Isso mudou alguma coisa no campo de batalha? Não. Eles vão entregar caças F-16. Isso vai mudar alguma coisa? Não, vai apenas prolongar o conflito. O presidente também se referia ao fornecimento de bombas de fragmentação americanas. Ainda em relação aos Estados Unidos, Putin disse que o ex-presidente Donald Trump é vítima de uma perseguição política motivada pela decisão de disputar as eleições de 2024 contra Joe Biden. Isso mostra a rotina do sistema político
político americano que não pode querer ensinar aos outros sobre democracia. O que está acontecendo com Trump é motivado por perseguição política de um concorrente. É isso. E estão fazendo isso diante dos olhos do povo americano e de todo o mundo. Putin ainda afirmou que não espera uma mudança da política americana para a Rússia, independente do vencedor da eleição presidencial de 2024. Ele também voltou a negar as acusações de proximidade entre Trump e Rússia. Putin afirmou que o ex-presidente ampliou as sanções contra Moscou quando estava na Casa Branca. E de volta ao Brasil, o aeroporto de Congonhas, na capital paulista, cresceu e ultrapassou o terminal Guarulhos nas maiores rotas domésticas do mercado aéreo brasileiro. A informação é de um levantamento feito pela Folha em parceria com a ANAC. E a nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O levantamento considera os 5 trechos domésticos com maior fluxo de passageiros no país e avalia apenas os 7 primeiros meses de cada ano, entre 2010 e 2023. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o trecho mais movimentado do país, que é a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, é liderado por Congonhas já há alguns anos. E no ano passado, o terminal localizado na zona sul da capital paulista passou a ocupar mais 2 posições das rotas de maior destaque no Brasil, com destino a Porto Alegre e Brasília. Depois disso, nos primeiros 7 meses desse ano, Congonhas também encabeçou o 4º trecho doméstico de maior volume de passageiros, que é a rota São Paulo-Confins, em Minas Gerais. Desde março de 2023, Congonhas opera com capacidade de 44 pousos ou decolagens por hora, 36 para aviação comercial e 8 para aviação geral, que inclui aí as aeronaves de pequeno porte e também os jatos executivos. Só que mesmo com o aumento na movimentação e liderança nos principais voos domésticos, o fluxo aqui no aeroporto ainda permanece abaixo do nível pré-pandemia. No último mês de maio, o cenário se reverteu um pouquinho, com 7,5 milhões de passageiros transportados no mercado doméstico, o que dá aí cerca de 250 mil passageiros a mais do que no mesmo período de 2019. Em junho, também foi registrada uma ligeira alta no número de viajantes, mas em julho, o número caiu novamente e ficou abaixo do registrado antes da chegada da Covid-19. Bem, apesar desse atual destaque do aeroporto de Congonhas nos voos domésticos, ele ainda é alvo de críticas devido à sua capacidade limitada e também sofre com muitas reclamações dos vizinhos devido ao excesso de ruídos aqui na região. E essa edição fica por aqui. Mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.